Olá a todos, tudo bem? Queria agradecer a Deus primeiramente por mais um dia, pela misericórdia e pela graça dele sobre a minha vida. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte: Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode ser adorado? E esse tipo de pergunta a gente tem que responder ele analisando as próprias escrituras. Porque o maior mandamento e o primeiro mandamento da lei de Deus é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É o maior mandamento. Foi com esse mandamento que o próprio Senhor Jesus venceu o diabo ali no deserto. E Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, ele não é o próprio Deus, ele é o Filho. Nas Escrituras é bem claro quanto a isso. E o Filho pode ser adorado? Então a gente vai ver, vai analisar isso nas próprias Escrituras. E nada melhor para responder isso do que os próprios discípulos de Jesus, as pessoas que andaram com ele, né? O Pedro que alguns falam que ele era um homem letrado, que ele não sabia escrever nem ler. Interessante é que ele fez teologia 3 anos e meio com Jesus, né? A gente percebe a inteligência e capacidade intelectual dele na teologia, lendo e analisando as suas cartas e na sua pregação em Atos, né? Que foram milhões de pessoas convertidas. Mas enfim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode ser adorado? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Bom, olha o que o Pedro está dizendo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja a glória. Peraí, glória? Quando você dá glórias a Deus e você não está adorando a Deus, tá. Pedro, ele está adorando a Jesus. Ele está dando glórias a Jesus. Agora e no dia eterno. A eternidade. Toda a eternidade Jesus vai ser glorificado. Bom, para mim pareceu que Pedro está adorando o Senhor Jesus. João, capítulo 20, quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, ele não queria acreditar que era Jesus, ele só conseguiu acreditar quando ele tocou nas feridas no lado de Jesus, onde a lança perfurou ele. Só assim que ele acreditou. E Tomé, ele confessou Jesus, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Bom, Jesus, ele é Senhor, mas Jesus também, ele é Deus. Tomé está chamando Jesus de Deus. Você acha que Jesus não pode ser adorado, sendo chamado de Deus e de Senhor? Bom, para mim fica muito evidente que sim. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 16 está escrito: Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Bom, aqui está falando de um Jesus majestoso. Olha, ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Bom, aqui Pedro ele está dando glórias, está reconhecendo a majestade do Senhor, e ele está dizendo que o próprio Deus glorificou Jesus, deu glória e honra ao Filho. Se o Pai, ele glorifica o Filho, ele deu glória e honra ao Filho, por que nós, meros seres humanos mortais, com conhecimento limitado, não podemos adorar o Filho? É muita hipocrisia da nossa parte. O próprio Deus, ele exalta, ele dá glória e honra ao Filho. Esse versículo também não tem dúvidas, ele não é um versículo fora de contexto, é um versículo direto. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 10 está escrito assim, não vou nem falar aquela parte que o verbo, a palavra se fez carne,
deixa ela para cima, ela tá mais para cima. Eu vou ler a partir do capítulo 10. Está escrito: aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra. Bom, João ele não está falando simplesmente da palavra ou das profecias. João estava se referindo ao próprio Jesus, ao próprio Messias. Porque ele fala aqui que a palavra estava no mundo. Quem estava no mundo não era a profecia de Jesus, era o próprio Jesus, não era profecia. E o mundo foi feito através dele. O mundo foi feito através de quem? Da palavra? Sim, porque a palavra era Jesus. Mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito através de Jesus. Se o mundo foi feito através de Jesus, se Adão foi feito através de Jesus, se o sol, lua, estrelas, terra, firmamento foram feitos através de Jesus, você acha que ele não é digno de receber louvores, honra e glória? Bom, para mim fica claro que sim. E no versículo 1 está escrito: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, a palavra se fez carne. E a palavra ajudou a criar o mundo, foi através da palavra que o mundo foi criado. Mas por que João não colocou aqui o próprio Jesus e colocou a palavra? Bom, isso aí é um mistério que foi ocultado durante gerações, durante séculos. Mas na frente você vai ver o que Pedro vai escrever. E a palavra se fez carne, ela habitou entre nós e vimos a sua glória. Eles viram um Jesus glorioso, um Jesus que é digno de receber glória, porque ele estava glorioso. Glória como a do unigênito do Pai. A glória de Jesus era como a do unigênito do Pai. Gente, aqui não tem dúvidas que o Messias, Jesus Cristo, pode ser adorado. E tem mais, no Velho Testamento ainda. Olha o que está escrito, que Isaías escreveu, Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Bom, será que o Isaías estava equivocado quando ele escreveu isso? Um menino que seria chamado Deus Todo-Poderoso? Existem dúvidas que Jesus ele é Deus? Apesar de ser o filho? Não, para mim não tem dúvida. Pai Eterno? Pô, onde é que Isaías estava com a cabeça para chamar o menino que iria nascer, que é o próprio Jesus, de Pai Eterno? Bom, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, porque Isaías foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Hebreus, capítulo 12, está escrito: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, se assentou-se à direita do trono de Deus. Bom, Jesus, aquele que ele é autor e consumador, ele criou e consumou a fé, né? Nós só somos salvos por causa da fé. Jesus criou a fé. E ele está sentado em um trono à direita do Pai. Você acha que o que criou a fé, consumou-a, e está sentado em um trono à direita do Pai, não pode ser adorado? Bom, para mim, sim, ele deve ser adorado. Colossenses capítulo 1, está escrito: da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus.
os mistérios, ou o mistério que esteve oculto durante séculos, gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecimento as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo, a esperança da glória. Olha, Cristo em nós é um mistério que foi escondido durante gerações e séculos. Cristo em nós. Isso foi escondido. Cara, quando Isaías ele viu o céu sendo aberto e Deus assentado em um trono, ele só viu um Deus. O Messias ainda não estava sentado em um trono. O Messias não podia ser visto porque era um mistério oculto. Ele não podia ser o povo. O povo hebreu já era um povo idólatra por essência. Quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã, eu não lembro o número de pessoas, 600 mil pessoas, não lembro. Mas eles levaram toda a idolatria egípcia para eles. Se eles soubessem que Jesus tem um filho, cara, eles adoravam Baal, Camus, Astarote. Se eles soubessem que Deus tinha um filho, e Jesus era o Filho de Deus, eu não sei o que eles iam fazer. Claro que Deus ele jamais iria falar com os hebreus naquela época. Jesus ele veio no tempo certo para se cumprir no tempo certo as Escrituras. Ele é um mistério ocultado. Ele em nós é um mistério ocultado. Romanos capítulo 16, está escrito no versículo 27, sim, ao único e sábio Deus seja dada glória por intermédio de Jesus Cristo para todo sempre. Até para dar glórias a Deus tem que ser por intermédio de Jesus. Se você chegar próximo, um exemplo, se você chegasse próximo do trono de Deus para dar glória a Ele, passasse por Jesus e não olhasse para Ele, cara, Deus possivelmente mandaria você voltar e adorar o Filho também. Porque o Pai não pode ser adorado se não for por intermédio do Filho. Está escrito em Romanos, Paulo escreveu, Bíblia, King James. Não tem como mudar isso, só se você tirar esse versículo e todos os outros que eu li. Hebreus capítulo 2, está escrito, observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Jesus por um momento ele foi feito menor que os anjos. E qual foi esse momento? Quando ele se tornou em um corpo humano limitado. Nesse momento ele se tornou menor que os anjos porque a sua glória ficou no céu. O poder do Filho de Deus ficou no céu e ele se limitou a um corpo humano. Nesse momento, por um instante, ele se tornou menor que os anjos. Mas depois ele foi coroado de honra e de glória. Jesus foi coroado de honra e de glória. Então quem somos nós para não adorá-lo? Para não dar honra e glória se ele já é coroado? Tiago capítulo 2, é escrito, caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Bom, aqui o Tiago, ele está glorificando o Senhor Jesus. Ele diz, o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo é um Jesus cheio de glória. Ele pode ser exaltado, pode ser glorificado por nós. Hebreus 13, está escrito, ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhes é agradável por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Tudo que Deus opera em nós é por intermédio de Jesus Cristo. A Jesus seja dada a glória para todo sempre. É a Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, não sei quem foi que escreveu esse livro de Hebreus, eu não sei. Talvez não foi Paulo, mas está escrito, ele mesmo nos aperfeiçoa em todo bem, a fim de que possais realizar a vontade dele. Que Deus nos aperfeiçoe e opere em vós tudo quanto lhes é agradável
agradável por intermédio de Jesus Cristo. Tudo é por Jesus, tudo. A quem seja a glória para todo sempre, amém. Jesus glorificado para sempre. Não podemos mudar isso. Efésios 5 está escrito, 5:19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, até para dar glórias, até para dar graças a Deus, você tem que dar por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém pode ir ao Pai senão por Deus. Então, como que você vai chegar a Deus? Se você quer ir direto a Deus, meu amigo, Deus vai fazer você voltar e se ajoelhar perante o Filho. Essa é a realidade. Efésios 2, está escrito: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Somos criações de Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus nos criou através de quem? Tem que tirar... Quem não assume que Jesus, ele também é o Criador, ele estava lá no princípio, conforme está em João, tem que tirar esses versículos da Bíblia. Não tem como você sustentar os seus pensamentos ou a sua teologia com esses versículos na Bíblia. Vai ter que tirar eles e modificar, infelizmente. Mas isso aí não tem como tirar. A Bíblia é o que é. Tito 2, está escrito: enquanto aguardamos a bendita esperança, Tito 2,13, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha o que Tito, será que Tito estava fora de si quando ele diz isso? Claro que não. Olha, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está chamando Jesus Cristo de Deus. Claro que a Bíblia ela não nos dá respaldo para termos ou falarmos dois deuses, claro que não. É um Deus, somente um Deus, por mais que Jesus seja o Senhor. Jesus é o Senhor. E ele sendo Deus, a Bíblia não nos dá autoridade para dizermos que são dois deuses. Isso nunca. Filipenses 2, o qual tendo 2,6, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Jesus tinha totalmente a natureza de Deus, mas veio num corpo de humano, um corpo limitado, um corpo fadado a dores e à morte. Você acha que Jesus, ele poderia ser morto realmente? Você acha que o Filho de Deus poderia ser morto? Não. Ele foi crucificado porque ele estava em um corpo humano, mas ele esvaziou de si mesmo. A sua glória, a sua verdadeira natureza estava no céu. Ele se esvaziou e se tornou um ser humano comum. Mesmo assim, ele cumpriu tudo. E no 7, olha, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E a humildade de Jesus, ela foi acima de todas as coisas. Ele se humilhou de tal maneira que ele deu glórias ao Pai sempre, mas ele nunca corrigiu alguém de o chamar de Deus. Em Romanos, Paulo escreve no capítulo 16: sim, ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo, para todo sempre. Para adorar a Deus tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. A Deus seja dada a honra e a glória por intermédio de Jesus Cristo. Não tem como negar o Filho, não tem como. 1 Timóteo 3: pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Jesus Cristo. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações, contudo, se eu demorar, fique cientes de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e fundamentos da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé.
que Deus foi manifestado em carne. Cara, não tem como mudar isso. Deus foi manifestado em carne. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima da glória. Deus foi manifestado em carne. Por isso que Jesus morreu. Porque ele, sendo Deus, foi manifestado em carne. Ele estava num corpo humano, sendo que ele é espírito. O corpo humano morre, esse corpo humano ele é carne, não tem como viver para sempre. Tenta entender isso. 1 Coríntios 8 está escrito: pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós contudo há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, por meio de quem também vivemos. Veja, Paulo escreve que só há somente um único Deus, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir. Deus, o único Deus, ele criou tudo por intermédio de Jesus Cristo. Não tem como negar isso. Tem que apagar esses versículos da Bíblia se alguém for negar. Esse Deus, ele, através de Jesus, criou tudo o que existe. Jesus tem parte em toda a criação. Jesus não pode ser adorado. Se para adorar a Deus você tem que ser por intermédio de Jesus, então a conclusão que se tem é que Jesus, o Filho de Deus, pode ser adorado, sim. E Jesus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Como você guarda os mandamentos do Senhor Jesus? Leia Mateus, Marcos e Lucas e João. Todos os mandamentos de Jesus estão ali. Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem as cartas também que nós não podemos ignorar. Também não ignore o Velho Testamento, que é para conhecimento, e tem muita coisa interessante. Mas os mandamentos de Jesus estão nos Evangelhos. Leia, pratique toda a mensagem que o Senhor Jesus ensinou, porque só assim você vai chegar ao Pai e vai chegar nas moradas que o Pai tem, que o próprio Jesus vai preparar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Forte abraço.